Olá, pessoal! Estamos felizes de estar na companhia de vocês, de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Saboreie essa reta final da primavera, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição, entre outras informações, vamos compartilhar com vocês uma mistura bem gostosa sobre literatura, os benefícios da leitura, histórias que emocionam e o prazer de estarmos juntos nas trilhas dessa caminhada. Deixa-te abraçar pelo livro, abraça a leitura, porque o caminho para a aprendizagem, para a sabedoria, para a aventura, para a compreensão do mundo, do outro e de nós mesmos, está na leitura de livros. Para o professor Orlando Lopes, o hábito da leitura nos proporciona um pacotão de benefícios. A leitura, ele é muito importante porque ele é um elemento fundamental para o reconhecimento do mundo, para a referenciação do mundo, para a capacidade que uma pessoa tem de elaborar e ampliar sua representação do mundo. Pela leitura, nós vamos acumulando um conjunto de experiências que a gente não viveu pessoalmente, né? Só esse dado justifica que a gente passe um período da nossa vida saindo, né, da atividade da vida direta para a gente estar naquela vida que é a vida literária, naquela vida que é a vida do texto, que é o quê? Um conjunto de informações que está ali estática, paradinha, esperando apenas entrar dentro do nosso corpo, alcançar a nossa consciência e começar a abrir perspectivas, janelas para a gente conseguir ter uma compreensão melhor do mundo. Um pacotão de benefícios que pode ajudar a transformar nossas vidas. A leitura transforma a vida de qualquer pessoa. Ela faz com que a pessoa adquira autoconhecimento, que ela perceba que ela pode voar mais alto e principalmente que ela é protagonista da sua história. A leitura ajuda a gente a perceber que nós podemos mudar o nosso futuro. Mas para usufruirmos, pessoal, cada vez mais desses benefícios, é preciso que tenhamos tempo. Enfim, o que a gente tem hoje não é que a gente tem menos tempo para ler. A questão é que a gente foi colocando outras prioridades e outras coisas dentro do que seria a nossa existência. E as coisas importantes e fundamentais, como é a leitura, como um instrumento de abertura para o mundo, um instrumento de abertura para o outro, um instrumento de abertura para si mesmo, foi perdendo espaço e foi perdendo tempo dentro dessa perspectiva. E as histórias contadas nos livros podem marcar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição. A dica de hoje é para a família inteira, uma delícia de história para crianças, para adultos, é O Catador de Pensamentos. É uma história linda de um homem, o seu Rabuja, que tem uma profissão que pouca gente conhece, ele é catador de pensamentos. No livro a gente fica sabendo um pouquinho da rotina dele, que sai todo dia com uma mochila nas costas para recolher os pensamentos das pessoas, mas tem que ser discreto, viu? Porque ele trabalha quando ninguém está olhando, justamente porque os pensamentos, tem vários tipos, os desconfiados, por exemplo, não se mostram para qualquer um, não. Graças ao trabalho do seu Rabuja, que os nossos pensamentos se renovam todos os dias. No livro, a gente descobre como os pensamentos novos pousam na nossa cabeça enquanto a gente dorme. É uma história de uma delicadeza incrível. E para a entrevista dessa semana, a nossa convidada é a professora Zilda Fantin. Ela é coordenadora de pesquisa e extensão da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI. Zilda vem falar da participação da FACELI no projeto Remissão de Pena pela Leitura, projeto que está sendo desenvolvido no Sistema Prisional de Linhares, que estimula os presos a ler livros e, por consequência, obter a redução de pena com essa prática. Zilda fala também, através de um bom papo, sobre hábitos da leitura e do pacote de benefícios que advém dessa prática. Todas as vezes que você percebe, não importa de que maneira, você está ajudando alguém a melhorar, de qualquer maneira, seja no caso deles, a própria condição deles de detentos, né, porque diminui a pena,
Eles estão tendo dois benefícios aí. Um é diminuir a pena, mas o outro é crescer intelectualmente. Então, isso, essa seria a minha mensagem. Ler sempre é importante. E ler de tudo. Ler romances, ler poesias, ler coisas informativas, né? Tem que ler de tudo. É com as palavras da professora Zilda Fantin que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Pessoal, já que o Papo Cabeça é sobre benefícios da leitura, vamos juntos com Leandro Carnal, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Ler é um gesto poderoso de expansão da mente. Quando eu tenho um livro em mãos, eu tenho um amigo que nunca reclamará se eu abrir ou fechar, seja em qualquer suporte, papel, seja em meio eletrônico, em suporte eletrônico. O importante aqui é a leitura, não exatamente onde ela está colocada. O importante é ler degustando as palavras, prestando atenção na construção das frases e voando com as ideias. A leitura é um desafio que entra na sua consciência e não sai mais. É um hábito. Os hábitos, diz Aristóteles, são uma segunda natureza. Os hábitos são a capacidade que eu tenho de começar a fazer as coisas sem que eu precise me forçar, porque o cérebro já está encaminhado para aquilo. Se você não tem a prática da leitura, comece com coisas mais curtas, como os contos. Nós temos na literatura brasileira uma grande tradição de contos muito bons. Temos Clarice Lispector, temos Machado de Assis, temos Rubem Braga, temos contos do exterior, contos que vêm da Rússia, contos que vêm de grandes autores contemporâneos. Aproveite, entregue-se a esse exercício, comece lendo coisas mais simples e após pegar um gosto e após desenvolver mais essa habilidade, vá lendo coisas mais complexas. Faça seu próprio programa de leituras, procure auxílio de quem conhece mais, entregue-se à leitura e saiba que, como as pessoas, alguns livros são mais fáceis, outros mais difíceis, alguns muito misteriosos, outros mais árduos e outros muito divertidos. E seguindo lado a lado nas trilhas da literatura de boa qualidade, vamos de Renata Bonfim, na nossa coluna Dica de Livro. Olha, pessoal, eu vou fazer um comentário sobre o livro Colóquio das Árvores, que foi escrito e publicado por Renata Bonfim. Renata é presidente da Academia Espírito Santense de Letras e, ao meu ver, uma das lideranças mais importantes no movimento literário e cultural que acontece no Espírito Santo. Na poética de Renata Bonfim, a consciência ecológica desemboca em temas e subtemas como, por exemplo, a origem do cosmo, do ser humano, da essência dos elementos, da inspiração poética, daquilo que é místico, primevo e erótico. Tudo conflui para um retorno às origens, através de um canto de louvação, seja ele da terra-mãe e da linguagem poética, seja ele dos mistérios cósmicos. Essa obra se configura como uma leitura obrigatória àqueles que se sentem inclinados para um tipo de poesia que procura frequentemente suscitar a relação entre sujeito poético e natura. Visto que aqui tudo o que se fala tem intenção de tratar de um certo conjunto de forças que regem o universo, da relação entre o reino vegetal e o reino animal, com a função poética, buscando se harmonizar com tudo o que canta no intuito de reencontrar na poesia o elo perdido, quer reliar com firmeza tudo o que se rompeu, constituindo-se em muitos poemas como uma exemplar amostra de um tipo de ecopoesia. Esse depoimento está na orelha desse livro e ele foi feito pelo Dr. Fábio Mário da Silva, que é da Universidade de Lisboa. Parabéns, Renata, por esse projeto muito bacana. Permita que o livro faça parte da sua vida. Aproximando cada vez mais o bate-papo sobre literatura, temperado com as histórias contadas nos livros, assistam junto comigo a nossa coluna Conversa com Escritores. Ação do nosso projeto Prazer da Leitura, que é desenvolvido nas escolas da Rede Municipal de Linhares,
Dessa vez foi na Escola Roberto Calmon, no bairro Aviso. Olá, pessoal! Na semana de 25 a 29 de novembro, ocupamos um espaço bem legal na Escola Municipal Roberto Calmon, que fica no bairro Aviso, aqui em Linhares, através da ação Conversa com Escritores do nosso projeto O Prazer da Leitura, que objetiva colocar escritores, nossos parceiros, em contato com a moçada das escolas, para um bate-papo sobre literatura de boa qualidade e para falar de livros, hábitos de leitura e de escrita. Esse bate-papo literário, que foi alinhavado com a participação de alunos e alunas de vários períodos da Escola Roberto Calmon, teve a coordenação da professora de língua portuguesa Nelly Colombo, junto com o diretor Léo e também com as pedagogas e outros professores e professoras da escola. Num encontro muito bacana, nós compartilhamos vivências de leitura com o escritor Josemar Pegoretti. É sempre um prazer poder levar até as escolas públicas, principalmente, né, aos jovens aí, do ensino fundamental e ensino médio, a possibilidade de estar dialogando com eles sobre a questão da importância do hábito da leitura, né, que tanto contribui para que possamos ter jovens mais críticos, mais conscientes, que possam melhorar na escola e também melhorar como cidadãos. E com Enzo Pegoretti, que representa o bom papo literário da nova geração de escritores. Foi uma experiência muito boa, muito gratificante, pelo fato de eu ter a oportunidade de vir aqui na escola para demonstrar um pouco do meu prazer pela leitura, do meu gostar de ler, para esses jovens, basicamente, são na minha idade, que vão, no futuro, estar levando a sociedade e sempre estar levando esse gosto pela leitura. É isso aí. Vamos estimular essa nova geração ao contato com os livros e as histórias contadas em suas páginas e estimular essa turma ao contato com o mundo da literatura. É com a força das palavras da escritora Carla Rigoni que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Como é que a leitura entrou na sua vida? Vamos falar um pouquinho de leitura, dos benefícios da leitura, para depois a gente entrar na questão do projeto. Pode ser? Pode. A leitura na minha vida, eu não posso explicar como entrou, porque desde muito cedo eu gostava de ler. Eu nasci numa época que a televisão ainda, pelo menos na minha cidadezinha, não existia. E eu queria saber coisas, então procurava livros para ler. Então, até tive muita dificuldade para achar todos os livros que eu queria ler. E aí eu fui me habituando a ler, a gostar de ler, a perder grande parte da noite lendo. E isso me deu um conhecimento fantástico. Eu acredito, inclusive, que eu entrei para a área de letras exatamente por tanta leitura que eu fazia. Tá? Então, isso me deu conhecimento de vida, isso me deu vocabulários novos, me deu construções de textos bem feitos e me colocou na área de letras. Então, a leitura é uma fonte do conhecimento e não precisa ser só de romances. Quando você está na faculdade, ou quando você está em qualquer nível de escolaridade, você tem que ler sobre história, você tem que ler sobre geografia. Essas leituras produzem o conhecimento que você precisa para a vida. Você precisa se tornar um profissional competente. A leitura é um dos caminhos, não é o único, mas é um dos caminhos e eu acho que o mais importante deles. Para desenvolver intelectualmente, né, Zilda, mas principalmente para adquirir uma cultura geral, né? Que é muito valorizado hoje o profissional, em qualquer área da atividade profissional, que tem essa cultura geral. Uma pessoa que sabe conversar, que sabe expor uma ideia, que sabe desenvolver uma ideia, né? Existe, o falar em público, por exemplo, tem a ver também com a natureza da pessoa, eu acredito. Eu mesmo não sou muito boa de ficar em público, mas dentro da sala de aula eu fico à vontade, né? Eu sou bem tranquila aí. Ontem mesmo tinha uma pessoa falando comigo que não fala em público de jeito nenhum. Mas
para falar em público também é preciso ter conhecimento do assunto. E esse conhecimento tem que vir das suas leituras, né? Ou das suas vivências. Né? É igual na elaboração de redação, né, Zilda? Você precisa aprender a técnica de redação, mas você precisa ter o conteúdo intelectual da leitura de livros e da leitura de mundo para desenvolver a ideia. É isso aí. Né? Eu volta e meia eu dou aula de redação que assim, tem sempre uma pessoa que pede, um grupo que pede, e eu até desenvolvo cursos na Faceli também assim. Existe a técnica da redação, esse começo, meio e fim, e existe o conhecimento do assunto que vai ser descrito. Isso. Quando você vai fazer um concurso, por exemplo, a técnica vai te ajudar a te entender se a sua redação está completa ou não, está no esquema correto ou não. Mas se você não tem o conteúdo, você não vai desenvolver. O desenvolvimento da ideia não vai sair, tem não que vai vir sair. com a pessoa. Não vai e sair. aí a leitura entra de forma bastante significativa. Então, e aí o professor não tem participação. O conhecimento é individual. Ou você tem ou você não tem do assunto. Não depende do professor. O professor manda você, estuda esse tema, estuda aquele outro tema. Mas... Nós temos uma questão, Zilda, eu percebo isso, até com a experiência de muitos anos como professor, e por ser de uma família de professores também, que o nosso aluno, inclusive o aluno da faculdade, no ensino superior, ele não tem muito perfil autodidata, né? Ele é um aluno que depende muito do professor para passar o conteúdo para ele. Não você tem hoje, por exemplo, um encontro de 1h40 com o aluno por noite, né? É difícil você passar um conteúdo com amplitude, com profundidade, em 80 horas aula no semestre, né? Mas o nosso aluno, a gente percebe que ele precisa buscar mais por ele mesmo, né? Pesquisar, ir na biblioteca, pegar os livros da bibliografia, estudar mais. Cada professor, dentro da sua disciplina, ele dá a sua aula dentro daquilo que ele achou mais importante, né? Ele faz um recorte do assunto e fala, e passa o restante para ele se informar em casa. Aliás, nem a faculdade completa te forma completamente, vamos dizer assim. É preciso que ele se atualize, as coisas vão mudando e novos assuntos surgem, novas possibilidades dentro de cada profissão surgem. Então é preciso estar sempre se atualizando. E essa atualização faz com que você, como profissional, se apresente no mercado também melhor. É a questão do destaque. Do destaque, né? Faz a diferença. Ô Zilda, além de alguns benefícios que você já destacou, ligadas ao hábito da leitura, né? Ao contato com os livros e etc. e tal, a leitura promove também sensação de prazer, de bem-estar, descansa a cabeça da gente, não é, Zilda? Quando a gente fala de livros romance, é uma história. As pessoas pagam para ir ao cinema assistir um filme. Pagam Netflix para ter acesso a filmes, que são histórias, só que visuais. Isso. E o livro é uma história. Alguém escreveu o roteiro, né? Uma você história. tem o mesmo prazer, porque a nossa imaginação, um bom escritor, ele te dá uma visão clara do ambiente. Então você está lendo, mas você está vendo como é. A gente até imagina como seria. Você está construindo na sua cabeça. Eu imaginava, por exemplo, um cenário. Eu imaginava, se eu fosse pintora, seria capaz de desenhar aquele cenário na hora da leitura. Talvez essa seja a diferença entre o livro, o que você lê no livro e o que você assiste no filme, né? Porque pega um livro, por exemplo, de 500 páginas e transforma num filme de 1h40. Só que no livro você faz uma viagem muito mais ampla, né, na história. Também porque o autor, ao escrever, ele precisa dar detalhes que você não pode ver. Isso. E aí o filme não. Certos detalhes, ele não é falado, mas é visto. Ele coloca o leitor no ambiente da história. Né? Aí a Faceli está participando de um projeto que vem de uma lei federal, né? Que chama remissão de pena pela leitura, que a cada livro que o presidiário lê, ele tem até 4 dias de redução da pena. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador como é que começou essa parceria que está sendo feita com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, é isso? Com o presídio daqui. Com o presídio de Linhares. De Linhares. Como a Faceli, ela
precisa dar retorno à sociedade. Já que é uma faculdade pública, a minha coordenação de pesquisa e extensão, na parte da extensão, nós montamos cursos que atingem tanto a comunidade interna da Faceli quanto a externa. E com 3 anos que a gente está aí, as pessoas nos procuram. Por exemplo, eu montei um curso para os professores do presídio de ortografia que me pediram. A pedagoga me pediu, aí montei um curso para eles. Então eles começam a procurar. Foi assim que a psicóloga do presídio que fica aí ele fica antes de chegar em Linhares, me pediu, veio até com o diretor, para montar um curso para isso, remissão da pena pela leitura. Aí eu procurei entender como é que funcionava e fizemos uma reunião, montamos todo o esquema, convidei o Sandro Dal para ser o professor. O professor Sandro já esteve com a gente aqui, já, no programa Sim para a Literatura. Isso. Então, ele é um professor que você convidou, ele está sempre bastante disponível. Dinâmico, isso. Aí nós montamos o projeto, que consiste em fizemos um edital chamando alunos para participar do projeto. Os alunos selecionados tiveram um curso com o professor Sandro Dal a respeito da resenha crítica. Sandro Dal também foi ao presídio e deu uma aula lá para os presos e explicou como ia funcionar também. O preso lê o livro e ele tem que fazer a resenha, é isso, Zilda? E aí lá o preso lê e faz a resenha de acordo com aquilo que o Sandro Dal orientou. Os alunos da Faceli que participaram do projeto, que ainda participam porque ainda não terminou, também aprenderam, receberam essa orientação do professor Sandro Dal sobre a resenha. Então, é papel do detento ler o livro e fazer a resenha, que por meio da psicóloga vem parar nas mãos do professor Sandro Dal, e dos nossos alunos ler o mesmo livro que eles para poder corrigir a resenha. Então nós fizemos uma ponte, colocando o aluno no meio, participando desse projeto. O detento lê o livro e o aluno também se sente estimulado a ler. Então os dois leem, o reeducando e o aluno da Faceli. E aí eles corrigem as resenhas. Mas não para aí. Aí depois vai parar na mão do Sandro Dal para que ele dê o aval final dessa resenha. Então a gente ainda não terminou. Então a gente ainda não tem um feedback desse coisa. Mas esse processo já está acontecendo. Já tem muitas resenhas feitas, entendeu? E a gente vai continuar, essa etapa eu acho que se encerra em janeiro. Em janeiro. Ô Zilda, por que é importante colocar leitura na vida do detento? Olha, uma percepção sua. A leitura na vida de qualquer um é importante. Eu pergunto aos meus alunos mais adultos, quando eu vejo que eles não falam que não gostam de ler, eu pergunto onde se perdeu, porque a criança gosta da história, gosta de ler, gosta que a gente lê para ela, em que momento isso se perde de algumas maneiras ali. Mas a leitura, ela é importante sempre. Para eles, eu acho que uma importância maior. Primeiro que eu estou afastado da sociedade. O convívio fica de fora. Tá? E o convívio dele é muito restrito. Ele, lendo, ele passa o tempo, ocupa o tempo. Ocupa a cabeça. Né? E vai tendo outra visão de mundo, talvez tornando-o mais ciente do que ele fez para melhorar, para na hora de sair ter oportunidade de mudar o caminho. A leitura, ela é muito importante para o crescimento pessoal do leitor, né? Ele faz com que você tenha mais palavras para interagir, para escrever, para conversar, interagir na sociedade, né? Faz que você tenha um pouco mais de conhecimento e melhore também como pessoa.
né, que como muitos livros eles trazem essa mensagem, você começa a refletir um pouco mais, pensar um pouco mais e acaba se melhorando como a sua vida, né, pessoal e transforma uma sociedade também. É com as palavras da escritora Cíntia Prete que finalizamos mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.